Numa outra oportunidade, eu vou trazer o significado das 8 peças principais, das 6 peças principais que compõem o tabernáculo. 2 ficavam lá fora, 3 ficavam no tabernáculo primeiro, 1 peça ficava no Santo dos Santos. Então, 6 peças principais compunham esse culto que era terrestre, era feito terrestre, mas era um culto divino, era um culto do céu, era um culto celeste, mas feito aqui na terra, de maneira terrestre, né? Então a manifestação ela era celeste, a manifestação ela era do céu, era um culto tremendo que era feito ali a partir dessas 6 peças. Na nossa igreja hoje, me refiro à igreja no geral, ela tem que ter essas 6 peças no seu culto. Essas 6 peças ainda fazem parte do nosso culto, porque cada uma das peças ali, ela tem uma revelação para o que significa na igreja hoje. Então, a primeira peça, quando a pessoa entrava, o sacerdote entrava ali, era o altar do holocausto. O altar do holocausto, ele tem um significado para a igreja hoje. A segunda peça era a bacia de bronze, e a bacia de bronze, ela tem um significado para a igreja hoje. A terceira peça, quando entrava no tabernáculo, né? Saindo do pátio e entrando dentro do tabernáculo, a primeira peça à direita era a mesa dos pães da proposição, e ela tem um significado para a igreja hoje. À esquerda estava o candelabro de ouro, e mais à frente, já na beira da cortina para o Santíssimo Lugar, estava esse altar do incenso, que é o que nós estamos tratando hoje, porque eu não estou tratando só do altar. O meu foco hoje é tratar dos ingredientes do incenso. Então existia ali o altar do incenso, e esse altar do incenso ele era responsável por fazer esse trabalho tremendo que era a queima do incenso lá dentro, para que fizesse essa fumaça. E no dia da expiação, quando abria a cortina, o sumo sacerdote estava diante da arca, mas ele não via mais nada por conta da densa fumaça. A última peça, a arca da aliança, que também significa algo importantíssimo na igreja hoje. E desde o tempo bíblico já havia igreja que tinha perdido a arca. Que espiritualmente falando, toda igreja tem que ter a arca. Mas tinha igreja lá no Apocalipse que ela estava sem a arca. A arca estava batendo na porta para ver se entrava. Glória a Deus, aleluia. Porque ela estava do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta aí. Glória a Deus, aleluia. Então, toda igreja tem que ter arca. Então, cada uma dessas peças, ela tem uma revelação, porque ela é uma tipologia de algo que tem que acontecer na igreja hoje. Na igreja hoje, quando nós estamos congregando, fazendo culto, essas 6 peças fazem parte do culto divino. Fazem parte do culto divino ainda hoje. Então, talvez na próxima eu já falo sobre isso. Hoje nós vamos tratar desses 3 aqui. Por que a importância? O que tem a ver? Qual é a tipologia desses 3 materiais que nós citamos aqui? Que é o estoraque, a onixa e o galbo. Qual é a tipologia para nós hoje na igreja? Qual é a aplicação que ela nos traz? Quais são as lições que eu aprendo com esses 3 ingredientes hoje para os nossos dias? Eu aprendo por cada um deles uma lição. A primeira com o estoraque. A primeira coisa que eu vou aprender aqui é que nós somos um altar do incenso. Aleluia. O altar do incenso, ele era feito de madeira de acácia revestido de ouro. A madeira de acácia somos nós,
como eu falei lá nas aulas a respeito das tábuas, nós somos a madeira de acácia também trabalhada para ser um altar de incenso, e que é tudo em tipologia, você vai entendendo isso, que é uma forma de eu entender como Deus trabalha conosco. Então eu sou um altar do incenso, e o incenso que vai a Deus, que é feito por mim, ele tem que ter esses 3 ingredientes. Esses 3 ingredientes têm que aparecer no incenso que eu reproduzo para Deus. Então, quando eu entendo que esse incenso eu ainda produzo hoje na igreja, o que significa então esse incenso? Significa a maneira que você ora, a maneira que você louva a Deus e a maneira que você adora a Deus. Porque você tem que orar com fervor no Espírito Santo, você tem que louvar de todo o seu coração, engrandecendo Ele pelas ricas bênçãos, e você tem que adorá-lo em espírito e em verdade. Tem que ser puro e tem que ser santo. Então você, como um altar do incenso, você tem que produzir estoraque. E como é que você produz estoraque? Se produz estoraque entendendo como que era tirado o estoraque lá do arbusto. Era tirado por um corte espontâneo. Então, como que se tira estoraque de uma pessoa hoje na presença de Deus? É quando ela se propõe a vir para a casa do Senhor espontaneamente. É quando ela se propõe a estar na presença de Deus de maneira espontânea. É quando ela se propõe a estar na presença de Deus e louvá-lo, e orar, e adorar espontaneamente. Então, você tome cuidado para não estar indo para a igreja por causa de obrigação, para não orar só quando alguém fica mandando você orar, quando alguém fica pegando no seu pé para você orar, porque aí não está sendo espontâneo. Você tem que tomar cuidado para você não estar na igreja só olhando para os outros, olhando para as coisas e não perceber que você tem que estar ali em espírito e em verdade. Você tem que estar ali de maneira pura e santa. Você tem que estar ali querendo estar ali. Você tem que estar ali buscando a presença de Deus, querendo se derramar a presença de Deus. Então não pode ser nada forçado, meu. Tem que ser espontâneo, tem que ser de coração. Você tem que querer fazer isso. Não pode ser nada forçado, não pode ser alguém te empurrando. Vocês têm que orar. Nossa, chegou, vai, tem que orar. Tem que fazer, porque se não for espontâneo, não é estourar. Aleluia! Se não for espontâneo, não é estourar. Tem que ser espontâneo. Aí a pessoa perguntou assim, mas aonde está escrito que o incenso tem a ver com oração, como o senhor falou e tal? Então eu vou te levar aí, Apocalipse capítulo de número 5 e versículo de número 8. Apocalipse capítulo 5, verso de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias, e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Glória a Deus, aleluia! Então as nossas orações, o louvor, que é uma oração em forma de canto, e a nossa adoração, que é quando a gente se esvazia completamente e a gente não nos vê mais, só vê Ele, é só Ele, é só Ele, é só Ele. Isso faz com que as nossas salvas espirituais, que estão lá diante de Deus, seja cheia de incenso, e Deus nos ouve as orações, Deus escuta o que nós falamos com Ele. Deus nos ouve, não pelos seus ouvidos, mas Ele faz tudo isso pelas suas narinas, porque as nossas orações como incenso derramado diante do altar, e isso faz com que chegue a Ele aquele cheiro suave e agradável de uma pessoa que ora de maneira espontânea, uma pessoa que quer buscar de maneira espontânea, louva espontaneamente,
não precisa estar no grupo de louvor com um camarada falando, abre a boca, meu. Se não quer, por que você quer participar do grupo então? Ah, não quero participar do grupo que é legal. Aqui está todo mundo aqui e tal, e é legal. Não, mas você tem que ser espontâneo, tem que você querer, tem que vir de dentro, porque se não for espontâneo, não vem de dentro, meu. Glória a Deus, aleluia. Só sai de dentro quando é espontâneo. Quando dava um corte espontâneo na árvore, saía de dentro dela a seiva. Então você tem que ter um corte espontâneo no seu coração. A Bíblia diz que Paulo vai nos relatar que ele tinha a marca de Cristo, o coração circuncidado. E circuncidar era arrancar um pedaço do prepúcio ali. Então circuncidar o coração é ter um corte de estourar nele. Glória a Deus.